Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Herbert, bem-vindos ao Resenha de Minuto e hoje vamos conversar um pouquinho sobre A Casa dos Dragões. Bom pessoal, A Casa dos Dragões, ou no original The House of Dragons, é a nova série original da HBO Max, sendo um spin-off da icônica série, tanto literária quanto televisiva, Game of Thrones, ou na série literária As Crônicas de Gelo e Fogo. É uma das séries mais esperadas do ano, sendo que ontem, no domingo, estreou o primeiro episódio, então vamos comentar sobre esse primeiro episódio, fazer uma espécie de visão geral, uma crítica desse primeiro episódio, porque vão ser lançados um episódio por semana até ser completados 10. Mas antes, se inscreva no canal caso não seja inscrito ou inscrita, deixa o like no vídeo porque isso me ajuda demais, faz o vídeo chegar em outras pessoas, e também dê uma olhadinha na descrição para me seguir lá no Instagram e também para conhecer meus livros, porque eu sou escritor, exclusivo e escrevo fantasia. Sem mais delongas, então, vamos para uma sinopse rápida desse primeiro episódio. Aqui, a gente vai ter uma história que se passa 172 anos antes dos acontecimentos originais de Game of Thrones. Sendo que, no caso, logo no início nos é mostrado que o rei ali, no caso, o rei de Westeros, dos Sete Reinos, o Rhaenyra, que é membro da casa dos Targaryen, está fazendo a sua nomeação ao sucessor. No caso, vai ser o seu neto, o Viserys. Após essa introdução, é nos passado para alguns anos depois, ali no 19º ano do reinado do Viserys, onde ele está em meio a muito caos em sua vida. Já que a sua esposa está grávida, ele espera que dessa vez nasça um filho, já que ele possui já uma filha, que no caso é a Rhaenyra. E, além disso, para comemorar o nascimento dessa criança que está vindo, que seria o seu sucessor legítimo, ele está organizando um torneio, o qual irá participar o seu irmão, o Daemon Targaryen, que no caso é atualmente o príncipe que deve assumir o trono caso algo aconteça com o rei. Porque eles não têm a tradição de deixar o trono de ferro nas mãos de uma mulher, isso nunca aconteceu, então por isso que eles não consideram a princesa Rhaenyra como uma sucessora legítima. Porém, alguns acontecimentos vão acontecer e as coisas vão mudando o seu ritmo, o seu rumo ao longo desse primeiro episódio. Vale salientar que a Rhaenyra é ali, das Targaryen, apresentada nesse início, a pessoa que tem mais familiaridade com os dragões, já que nessa época os Targaryen possuíam toda essa intimidade com essas criaturas, o que os tornavam a casa mais poderosa de todo o reino e faziam deles tão temidos e tão respeitáveis. Basicamente, é essa a sinopse do primeiro episódio. Não vou mais me adentrar profundamente nas reviravoltas para não estragar a experiência de vocês com spoilers. Então vamos comentar um pouquinho como um todo. Bom, aqui, A Casa dos Dragões é uma obra que é baseada em um livro também do George Martin, que obviamente faz parte desse universo, que no caso é o livro Fogo e Sangue. Fogo e Sangue abordam vários acontecimentos que se passam durante séculos, iniciando 300 anos antes dos acontecimentos das Crônicas de Gelo e Fogo. Sendo assim, aqui a série ela vai dar uma vislumbrada, claro, no geral, em todos esses acontecimentos, porém ela se foca em alguns acontecimentos mais recentes, digamos assim, que é exatamente como eu falei, feito 72 anos antes, o que para mim foi uma decisão acertada. Começando ali com o reinado do Viserys, etc., o que é algo que faz muito sentido, porque afinal abordar tanto tempo em um lugar só seria complicado. Então eles vão pegar um recorte e abordar mais pelas entrelinhas, pelas bordas, digamos assim, todo o contexto histórico, o que eu acho que deve funcionar. Então, que ponto para os roteiristas, para os produtores, que eles tiveram, acho que a escolha certeira. Sendo que o Viserys, ele é considerado um dos melhores reis que o Westeros já teve, ele é considerado o ali dos descendentes que podiam ter assumido o trono na época, um cara que era extremamente bondoso, um cara que era mais complacente, digamos assim. Porém, ele, mesmo sem saber, ele vai dar início a conflitos que serão importantes para o futuro de todo o reino, para o futuro de toda a mitologia de Game of Thrones. Sendo assim, o livro tem uma narrativa um pouco mais lenta, enquanto a série aborda acontecimentos mais dinâmicos, o que para uma série televisiva funciona mais. Então, novamente, como eu falei, aqui é um ponto bem positivo para a obra. Nesse primeiro episódio acontecem já bastante coisas, um episódio de 1 hora, que consegue introduzir todo mundo, consegue resgatar aquela sessão de Game of Thrones e ainda assim contextualizar, ainda assim trazer algo novo, ainda assim trazer algum frescor, digamos assim, o que realmente traz, que realmente me agradou bastante. Como eu falei,
trazer, né, essa referência a Game of Thrones acontece de vários aspectos. Seja pela qualidade técnica, que aqui não tinha como esperar algo baixo, já Game of Thrones, né, revolucionou a história das séries televisivas, trazendo, né, uma super produção. Então aqui ele acompanha esse ritmo, é uma série bem produzida, em questão de estética, questão de CGI, em questão de visual, questão de trilha sonora, tudo isso está presente. Além dos elementos clássicos, né, que são já icônicos de Game of Thrones, como com os conflitos políticos, violência, nudez, a própria trilha sonora, né, que é muito impactante. Tudo aqui remete a Game of Thrones, a série original. Porém, isso, né, não faz com que o espectador se sinta em casa, mas ainda assim consegue trazer, como eu falei, um frescor, algo novo. Sendo que acredito que a Casa dos Dragões vai ser bem recebido, seja para os fãs, né, de antigamente, de Game of Thrones, quanto para o público novo, que porventura nunca assistiu Game of Thrones, nunca se interessou muito bem, e venha cair nessa série agora assim de imediato. Então aqui, dando uma visão geral desse primeiro episódio, a gente tem uma obra que consegue resgatar todo aquele espírito de Game of Thrones, pelo menos nesse início, consegue trazer personagens interessantes, conflitos interessantes, e consegue trazer toda a grandeza que o mundo, né, que o George Martin criou tem, seja nos livros ou na série. Se isso vai se percorrer, né, se vai se alongar para os demais 9 episódios que faltam, né, até completar 10, acho que sim, porque eu confio no trabalho da HBO, do George Martin, etc. Mas vamos aguardar para ver. O que dá para garantir é que o primeiro episódio é um início promissor, é o primeiro episódio que sim conta com seus easter eggs, como, né, o primeiro Dracarys, digamos assim, mas que vai além disso. É uma obra que parece funcionar por si só, é uma obra que parece ser muito boa por si só. Eu gostei muito desse primeiro episódio, recomendo, novamente, seja você um fã de longa data de Game of Thrones, né, da Crônica do Gelo e Fogo, ou seja você um novo espectador que está chegando agora nesse mundo. Acredito que, por mais que algumas coisas vão ficar perdidas, é claro que toda a contextualização vai ser mais bem feita para quem já conhece todo o lore de Game of Thrones, mas ainda assim, acho que você vai se sentir bem-vindo, né? Acho que você não vai ficar boiando nem pescando nada, porque, novamente, um dos méritos de Game of Thrones é toda a narrativa, todo mundo criado, e isso está presente aqui na obra. Bom, pessoal, era isso que eu queria comentar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscreve no canal, deixa o like, comenta e compartilha se puder, porque isso ajuda demais. Vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem bem, até a próxima e tchau, tchau!